Oi, querida! Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu filme Gorda. Não sei se você viu, se você acompanhou, mas no dia 21 de novembro eu postei aqui no YouTube, aqui no meu canal, um documentário que chama Gorda. Esse documentário foi parte do meu projeto de conclusão de curso da faculdade, foi o meu TCC, e eu demorei mais ou menos 2 anos e meio para fazer esse filme. E eu queria falar um pouquinho sobre como foi fazer esse filme e por que eu resolvi fazer esse filme. Esse filme ele atravessa diretamente meu processo de empoderamento, que começou em 2013, quando eu tava fazendo um intercâmbio na Inglaterra pelo Ciências Sem Fronteiras. E naquela época eu não aceitava meu corpo. Aquele ano foi um dos últimos anos que eu passei me odiando muito. E no meio do intercâmbio, não sei se alguém já morou fora do país, mas é muito comum você engordar muito, porque a comida é muito diferente, eu pelo menos queria comer várias coisas diferentes e acabou que eu engordei bastante. E aí eu fiquei bem frustrada e comecei a fazer uma dieta. Eu já tinha feito 300 milhões de dietas na minha vida inteira, eu tava muito acostumada a fazer dieta por conta própria, era uma coisa que eu fazia assim, tipo, pelo menos algumas vezes por ano eu fazia algumas dietas. E aí eu resolvi fazer outra dieta, que na época era uma dieta que chamava Dieta Duncan, que é uma dieta que você só pode comer proteína, é um negócio muito pesado e bem bizarro mesmo. E aí eu emagreci e tal, só que eu não tava emagrecendo a quantidade que eu achei que eu deveria estar emagrecendo, e eu fiquei muito frustrada. E eu tava com muito ódio de mim, muito ódio do meu corpo. E aí num desses dias que eu tava com muita raiva de mim, eu resolvi pegar uma câmera e fotografar todos os pedaços do meu corpo que eu odiava. E aí eu fiz um ensaio fotográfico que eu achei bem legal. E aí desse ensaio eu resolvi fazer um curta-metragem que chama Espelho Torcido. Esse curta ele foi parte do meu projeto de conclusão lá do meu intercâmbio. Basicamente são imagens do meu corpo filmadas em close. Quem filmou foi meu namorado, Tito. A ideia desse curta era eu me forçar, me obrigar a enxergar o meu corpo, porque uma das coisas que eu mais tinha dificuldade até então era de me enxergar. Eu me olhava no espelho só de roupa, eu buscava me olhar o mínimo possível pra não ter que lidar com a forma do meu corpo. E aí eu coloquei esse filme na internet, assim, num lapso de coragem, sabe? Na época eu não tava muito tranquila, as filmagens foram difíceis, eu chorei muito. Quando eu editei o filme também chorei muito, porque eu me sentia muito feia, muito horrível. E aí eu coloquei o filme na internet, não sei, me deu um estalo, coloquei o filme na internet. E aí foi muito bem. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando o quanto o filme tinha ajudado elas no processo de empoderamento delas. E aí que eu comecei a perceber que talvez estava na hora de eu começar a tentar parar de lutar contra eu mesma, parar de lutar contra o meu corpo e tentar aceitar ele. E aí eu comecei o meu processo de empoderamento em decorrência do filme, em decorrência do intercâmbio, e aos pouquinhos eu fui entendendo e entrando nesse mundo de autoaceitação, de empoderamento, de amor próprio, até que eu conheci a militância anti-gordofobia. Então eu comecei a entrar em contato com essa militância, eu comecei a estudar, e aí quando chegou a hora de eu fazer meu TCC, eu resolvi fazer um filme que proporcionasse mais ou menos a mesma experiência que eu tinha tido com o Espelho Torcido, só que para outras mulheres. E aí surgiu a ideia de eu fazer o Gorda. Como era um filme universitário, era pra ser uma coisa muito simples e pequena. Na minha cabeça eu ia filmar todos os depoimentos sozinhas, ia montar e ia fazer tudo sozinha. Um filme tranquilinho, só pra poder me formar tranquila e seguir com a minha vida. Só que pra conseguir essas mulheres pra aparecer no filme, eu coloquei na internet um formulário. Esse formulário, ele tinha algumas perguntas sobre a relação das mulheres com os próprios corpos. E aí eu coloquei na internet, achando que mais ou menos umas 10 pessoas iam se inscrever, eu ia conseguir escolher umas 3, fazer meu projeto e ia ser tudo muito tranquilo. Só que em uma semana que eu coloquei o formulário na internet, mais de 550 mulheres se inscreveram. E cada inscrição era basicamente um textão, eram desabafos, porque as perguntas instigavam esse tipo de desabafo nas mulheres. Eu meio que descuidei, fui fazer minhas coisas, depois que eu entrei no meu formulário, uma semana depois que eu vi
que tinha 550 inscrições. E aí eu fiquei desesperada, fechei o formulário na mesma hora. E aí eu fiquei com 550 textões pra ler. Então eu demorei mais ou menos 6 meses pra conseguir escolher essas 3 mulheres, que são as meninas que estão no filme. Então eu cheguei às 3 mulheres, a Cláudia, Elisa e Dandara. As gravações foram bem difíceis. Eu tava meio que sozinha organizando tudo. Eu consegui a ajuda de várias meninas maravilhosas que formaram a equipe, mas foi tudo meio feito via internet, assim, conversando com todas pelo Facebook, até porque eu não tinha muita estrutura, nem tempo, nem dinheiro pra ficar fazendo reuniões e nada do tipo. Então a gente fez meio que foi conversando pela internet. O filme inteiro fui eu que banquei sozinha. Ele custou um pouco menos de R$2.000 entre alimentação, figurino e transporte, que foi basicamente com o que eu gastei. Os equipamentos eu consegui, alguns eram meus e alguns foram emprestados do canal Curta, que é o lugar que eu trabalho, e eles foram super parceiros e emprestaram equipamento. Também alguns outros equipamentos eram das próprias garotas que fizeram as funções na equipe. Então foi aquele típico filme universitário, catando dali, emprestando de cá, pra conseguir fazer o projeto andar. A locação também foi um sufoco conseguir. Foram alguns meses também indo atrás de locação, até porque eu não tinha dinheiro pra alugar um lugar, e é muito caro alugar qualquer lugar. E na minha cabeça ele tinha que ser um lugar amplo, um lugar com a paleta de cor meio em tons de pele. E por sorte eu mandei um e-mail pra Casa da Glória, assim como quem não quer nada, e eles toparam fazer essa parceria com o filme. Eles cederam o lugar, não paguei nada pela locação, e então eles entraram como patrocinadores do filme. O processo de gravação foi muito gostoso, foram só 2 diárias, e na equipe só tinha mulher. Então isso proporcionou um ambiente muito acolhedor para as mulheres que iam dar o depoimento. Aconteceram várias coisas muito legais no dia da filmagem. Por exemplo, a Cláudia, ela é muito empoderada e ela inspira muitas pessoas. E a gente gravou no mesmo dia que a Dandara gravou. E na época a Dandara ainda tinha várias questões e ela quase que desistiu de gravar no dia da filmagem. Só que ela se encontrou com a Cláudia ali na salinha de espera enquanto a gente arrumava o set e elas conversaram, nem sei o que elas conversaram, mas a Dandara foi gravar, graças à conversa que ela teve com a Cláudia. Então, tipo, foi um ambiente de muita solidariedade, muito amor mesmo, e todo mundo muito acreditando no projeto, pro projeto ficar pronto e fazer um filme lindo, que foi o Gorda. O figurino também é uma coisa muito legal de comentar. Quem fez o figurino foi a Thay Oliveira, a Letícia Barcelos e a Valentina Farra. A gente chegou no conceito juntas de fazer uma roupa bem de deusa grega, meio que com a ideia de mostrar que as mulheres gordas são deusas sim, que o padrão de beleza é uma coisa artificial construída na sociedade. Então, da mesma forma que no Renascimento eles recuperaram a Grécia Antiga para reproduzir uma beleza e uma estética, eu também recuperei o Renascimento e a Grécia Antiga para reproduzir uma nova forma de beleza, de estética, que é a beleza da mulher gorda. Então o figurino foi pensado mais ou menos por aí, só que quando a gente foi começar a fazer a pesquisa pro figurino, a gente percebeu que não ia ser fácil achar roupas que coubessem nas mulheres. Então a gente optou por fazer essas vestes de amarrações que foram feitas na hora mesmo, no dia da gravação. E ficou maravilhoso, eu acho que não poderia ter sido um figurino melhor pro filme, ficou muito legal. Foi uma forma de casar com o nosso conceito de renascimento do filme e também conseguir driblar a falta de representatividade da mulher gorda na indústria da moda. Eu acho legal frisar que o filme foi feito só por mulheres, não só para criar um ambiente acolhedor para os depoimentos. Isso foi também proposital. Só que a ideia foi fazer um filme para as mulheres. A ideia foi fazer um filme de representatividade. Então eu acho que não adianta nada eu falar em representatividade da mulher gorda se não existir representatividade nem na equipe que tá fazendo. Apesar de nem todas as meninas na equipe serem gordas, todas eram mulheres, e isso é muito importante, porque o cinema tá precisando de mais mulher fazendo as coisas à frente das funções. O cinema tá precisando de mais mulher diretora de fotografia, o cinema tá precisando de mais mulher diretora, mais roteirista, mais assistente de direção, mais iluminadora, mais captadoras de som e técnicas de som. O cinema tá precisando de mulheres, porque é uma coisa que tá muito dominada pelos homens. E aí tá estagnado, gente. Então, se você for mulher e você estiver em alguma posição de chefia dentro de qualquer área que você estiver, contrate mulheres. Vamos apoiar a mão de obra feminina aonde quer que ela seja.
porque a gente tá precisando um pouco mais de mulheres em posições de liderança para que talvez as coisas sejam um pouco melhores, né? Porque até agora tá bem difícil, né? Então, se você é do Rio de Janeiro e tá querendo fazer algum filme, eu vou deixar aqui embaixo o nome de todas as meninas que foram a equipe técnica do Gorda, para que você entre em contato com elas e venha contratar elas, porque elas foram maravilhosas. E independente de você não ser do Rio ou qualquer coisa, contrate mulheres. Isso é muito, muito importante. Então, o Gorda foi um filme feito por mulheres, para mulheres e principalmente para mulheres gordas que não são representadas devidamente na mídia, que não são representadas devidamente na moda. A ideia do filme era promover uma representatividade, era falar e lidar com as questões das mulheres gordas, pra mostrar que a gente também é gente normal e que a gente também pode ter protagonismo e que tá tudo bem em ser gorda. É como a Cláudia disse, gorda não é xingamento, gorda é termo pra empoderamento. E é isso que eu queria passar com esse filme. Então é isso. Esse foi só um vídeo pra eu falar um pouco sobre o filme, como foi fazer esse filme. Eu espero que você tenha gostado. Dá um joinha no vídeo se você gostou do vídeo. Compartilha esse vídeo porque a gente tá precisando de mais mulheres ocupando posições de liderança, né, nas coisas todas. E eu acho que isso é uma tecla importante de bater hoje em dia. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.